Nos últimos meses, surgiram algumas acusações sérias contra o famoso youtuber Dream, alegando que ele manipulou os itens aleatórios em suas speedruns de Minecraft. Portanto, a equipe de moderação dos speedruns de Minecraft, em um esforço conjunto com especialistas matemáticos da nossa comunidade, iniciaram uma investigação, que está culminando no lançamento deste vídeo, e de um artigo de análise estatística, que examina o caso minuciosamente e leva em conta o viés. Esse artigo pode ser encontrado na descrição. Este vídeo, no entanto, tem o objetivo de tornar essas informações mais acessíveis a um público mais amplo, desmentir qualquer desinformação e apresentar evidências circunstanciais que não se encaixam na análise objetiva do nosso artigo. Dito isso, por favor, assista até o final para ouvir todo o nosso argumento. No dia 16 de outubro, o speedrunner Minecraft Wenger postou dados que ele coletou de 6 transmissões ao vivo, consecutivas de speedruns sem glitches de semente aleatória, da versão 1.16 feitas por Dream no início daquele mês. Os dados que ele coletou foram revisados por vários membros da equipe de moderação, e mostraram que as trocas aleatórias com piglins realizadas durante essas transmissões resultaram em taxas de queda de pérolas do End significativamente mais altas. Dream conseguiu incríveis 42 trocas bem-sucedidas em 262 possíveis. Esses resultados são excepcionais, pois não são apenas substancialmente maiores do que os valores esperados, mas talvez, mais notavelmente, substancialmente maiores do que as taxas de outros corredores de alto nível. Mas quão raras são as trocas do Dream? Para responder a isso, primeiro precisamos olhar para algumas estatísticas básicas, especificamente para esses modelos chamados distribuições binomiais. O objetivo de uma distribuição binomial é mostrar quão provável é que um evento aleatório aconteça, se esse evento só ocorre em uma certa porcentagem das vezes. Para entender melhor essas distribuições, vamos dar uma olhada em um exemplo clássico. Jogar uma moeda para ver como funciona. É de conhecimento comum que quando você joga uma moeda para o ar, há uma chance de 50% de cair cara ou coroa. Mas obviamente, se você for jogar uma moeda agora, é bem provável que você obtenha algo como 3 caras seguidas, ou pelo menos, algo que não se encaixe na proporção de 50% imediatamente. Levando isso ao extremo, conseguir algo como 37 caras seguidas seria bem raro, enquanto conseguir algo como 17 caras misturadas com 20 coroas parece ser mais ou menos comum. O que as distribuições binomiais fazem é quantificar quão sortudo qualquer um desses cenários é. Vamos considerar o caso em que você joga 10 moedas e quer ver quão provável é obter qualquer número específico de caras. Aqui, você pode ver que para cada número de caras, a uma certa altura, que representa a probabilidade de que, após 10 lançamentos, esse seja o número de caras. Então, para obter 6 caras em 10 lançamentos, esta é a chance de isso acontecer. Mas se você quiser ver a chance de obter 6 caras ou mais, pode somar todas essas probabilidades para obter a chance combinada. No entanto, distribuições binomiais não funcionam apenas para moedas. Na verdade, todo evento que ocorre, ou não devido a alguma probabilidade, pode ser modelado através de distribuições binomiais. Isso é ótimo, pois queremos entender as chances de obter trocas repetidas de pérolas com piglins. A principal diferença entre as pérolas e os lançamentos de moeda é que as trocas de pérolas têm apenas uma chance de 4.7 de acontecer, o que desloca a distribuição consideravelmente para a esquerda e torna a inclinação muito mais íngreme, certo? Espero não ter te perdido muito com a matemática, mas agora temos as habilidades adequadas para entender as chances dos speedrunners conseguirem negociar pérolas ao longo do tempo. Mas antes de chegarmos ao Dream, vamos dar uma olhada em outro corredor de ponta. Na verdade, ele é o corredor mais sortudo que pudemos encontrar em Illumina. Ao longo de 5 transmissões em setembro e início de outubro, a Illumina conseguiu trocar 323 ouros com piglins em suas tentativas de RSG. Desses 323 ouros, ele conseguiu 20 trocas de pérolas. Vamos modelar isso com nossa distribuição binomial para ver o quão sortudo a Illumina foi. Colocando os resultados das trocas de Illumina na fórmula, obtemos um valor aproximado de 9%. Isso significa que há apenas 9% de chance de conseguir 20 ou mais trocas de pérolas, com 323 ouro, colocando Illumina acima de 91% dos outros corredores. Isso é realmente sorte, mas Illumina certamente não trapaceou para conseguir essas probabilidades. Esse tipo de resultado é esperado quando se pensa no número total de corredores fazendo tentativas. Por exemplo, digamos cerca de 1000. Como 1 em cada 11 desses corredores terá uma sorte comparável, cerca de 90 outras pessoas tiveram desempenho igual, ou melhor que Illumina. Illumina teve muita sorte? Sim. Embora qualquer estatístico lhe diga que 0,09 é apenas uma pequena desvio estatístico, mas isso é apenas para 20 em 323. Vamos dar uma olhada nas probabilidades de Dream. Isto não parece muito bom. Ao longo de 6 Dreams, Dream fez 262 trocas, e obteve 42 trocas de pérolas, o que, quando inserido, na fórmula resulta em uma chance de 1 em 177 bilhões. Pode ser um pouco difícil visualizar o quão improváveis são essas probabilidades,
Então pensamos que seria útil contextualizar as taxas do Dream com outros speedrunners. Assim, membros da nossa comunidade assistiram a horas de corridas para coletar dados exatamente da mesma forma que foram coletados para o Dream. E criamos este gráfico que mostra as trocas por pérolas. Dream está muito acima de qualquer coisa remotamente comparável ou até mesmo razoável, assumindo que suas taxas são os valores padrão. Esta informação tem sido pública até certo ponto por mais de um mês agora, e Dream divulgou um documento tentando refutar a ideia de que ele trapaceou. A principal coisa que ele está dizendo é que os dados coletados estavam enviesados de alguma forma, então os números extremamente altos na casa dos bilhões não estão corretos. Então, vamos dar uma olhada em alguns desses supostos enviesamentos. O primeiro argumento importante que Dream apresentou é que os dados estão enviesados por causa de uma regra de parada. Ele está dizendo que, como parou de transmitir as corridas porque conseguiu seu melhor tempo pessoal, que foi bom porque ele teve sorte, esse último ponto de dados será distorcido para cima. Isso não é exatamente como as regras de parada funcionam, mas é apenas o que Dream mencionou. Esta é uma preocupação bastante válida, e a maneira de corrigir isso é realmente bastante complexa, e nós abordamos isso no artigo. Corrigindo este viés, os números passam de 1 em 170 bilhões para um número baixo de 1 em 82 bilhões. Outro ponto que Dream destacou é que os dados foram escolhidos a dedo com algum viés de seleção ao longo das suas 24 horas de filmagem, ou foram selecionados entre os jogadores por terem um RNG mais notável. O argumento basicamente se resume a isso. Eles perceberam que minha sorte estava muito alta, então quando investigaram e descobriram que estava realmente alta, não conta porque estava enviesado. Você pode verificar o artigo para uma refutação, mas examinamos efetivamente a probabilidade disso acontecer, mesmo se verificássemos múltiplos corredores ou streams primeiro, e o viés não era suficientemente forte para refutar a ideia de que as probabilidades foram possivelmente manipuladas. Veja, somos os primeiros a admitir que os dados são realmente tendenciosos, mas estão longe de ser tão tendenciosos a ponto de desqualificar as evidências. A questão com os dados do mundo real é que eles quase sempre terão algum tipo de viés, mas a área de estatística foi criada justamente para interpretar essas coisas e levar em consideração todos os erros. No nosso caso, nós corrigimos o viés excessivamente a ponto de estarmos favorecendo o Dream. E ainda estamos obtendo números bem impressionantes, e ainda nem chegamos à evidência mais forte até agora. Adivinha o que mais tem chance de queda aleatória em speedruns? Blaze Ross. Alguém quer adivinhar qual foi a sorte do Dream com Blaze? 1 em 113 bilhões. Novamente, abordamos isso em muito mais detalhe no artigo, e não temos muito tempo para falar sobre isso aqui, mas os Blazes seguem praticamente a mesma lógica das pérolas. Aqui está um gráfico mostrando os outros speedrunners, e é bem óbvio que eles ainda não aprenderam como ter a sorte do Dream. Agora, isso realmente não está parecendo muito bom para o Dream. Favorecendo-o, dando circunstâncias muito favoráveis e assumindo o melhor, as chances de tudo isso acontecer ainda são de aproximadamente 1 em 678 trilhões. Bem, isso é antes de considerarmos a manipulação P, basicamente dizendo, vamos ser generosos e dizer que existem 90 maneiras de investigar dois tipos de RNG. Se alguém mal intencionado estivesse tentando escolher dados seletivamente, ele escolheria apenas o mais improvável dentre os 90. Assim, como queremos corrigir esse viés potencial, dividimos 678 trilhões por 90, e obtemos um valor de 1 em 7 trilhões. Que, como você pode notar, ainda é um número ridiculamente grande. Neste ponto, acho que Dream provavelmente gostaria que considerássemos um segundo ponto de discussão: o jogo está com defeito. O jogo está com defeito, ou a estranha argumentação do Java, é algo sobre o qual Dream escreveu em sua resposta, e ele afirma que a aleatoriedade do Java poderia estar enviesada de alguma forma. Dream, apesar de ser programador, não sabe exatamente do que está falando aqui. Em nossa equipe, há alguns especialistas realmente experientes em aleatoriedade do Java, especialmente aplicada ao Minecraft. E todos descobriram que não há como o Java ter feito nada disso acidentalmente. A maneira como o Java funciona é que toda vez que uma ação aleatória ocorre, ele embaralha alguns números internamente, de modo que o próximo resultado aleatório pareça diferente. A questão com o Minecraft é que há apenas alguns geradores aleatórios diferentes que determinam todos os resultados aleatórios, então cada ação depende bastante de todo o ambiente. Tenho certeza de que uma pergunta que algumas pessoas podem estar fazendo é que se a sorte com pérolas e a sorte com as chamas foi alta, isso não poderia significar que ambos usam o mesmo gerador aleatório defeituoso. O problema aqui é que a troca e as chamas, na verdade, usam geradores distintos. As chamas usam o gerador aleatório de entidades, enquanto as trocas utilizam o gerador aleatório do mundo, o que significa que eles são completamente separados e não têm como interagir. Vamos dar uma olhada mais de perto nas trocas de pérolas, por exemplo. Enquanto barganha, o jogador está no Nether. O que mais está no Nether? Lava. A lava também usa o gerador do mundo, assim como as pérolas, e há milhares e milhares de blocos de lava constantemente mudando o gerador aleatório em todo lugar, o que torna o ambiente extremamente entrópico. Como há essa radiação de fundo de entropia, no tempo entre as trocas de pérolas, o RNG é completamente embaralhado, e a quantidade de embaralhamento é aleatória em si, o que torna impossível haver qualquer interação contínua entre sequências de trocas. Além disso, há algumas razões matemáticas que significam que os drops de pérolas não podem influenciar uns aos outros, então não há realmente como esses números serem culpa do código. Isso levanta a questão, já que parece que Dream pode ter trapaceado, como ele poderia ter feito isso? Considerando que ele estava transmitindo ao vivo na época, deixou muitas pessoas com a ideia de que não havia como ele ter forjado uma corrida. Isso provavelmente vem da ideia de que a maioria das corridas falsificadas no passado foram feitas através de edição.
o que é bem difícil de fazer quando se está transmitindo ao vivo e interagindo com o chat. Mas o cenário mais provável é que Dream usou algum mod ou datapack nos bastidores de uma forma que seria indetectável para um espectador ingênuo. Isso se torna um pouco mais suspeito quando você considera que Dream estava usando Fabric, que é um carregador de mods que muitos da comunidade usam para aumentar o desempenho. A partir dos arquivos de log do Dream, podemos ver que ele havia ativado Sodium, um mod de aumento de FPS perfeitamente legal como Optifine, e a Fabric API, uma ferramenta de criação de mods. Dream nega ter qualquer conhecimento de como criar mods ou fazer modificações com Fabric. Pedimos especificamente a Dream sua pasta de mods para verificarmos qualquer modificação. Mas ele não pôde fornecer nenhuma evidência, pois diz que apaga o conteúdo de sua pasta de mods com bastante regularidade. Na declaração de Dream, ele reconheceu isso e disse que não há como provar 100% que ele não trapaceou modificando arquivos. Ainda assim, existem muitas pessoas por aí que provavelmente estão se perguntando: por que Dream trapacearia? Pessoalmente, não tenho ideia. Parece uma coisa bastante estúpida de se fazer. Mas podemos especular e olhar para trapaceiros anteriores em busca de informações. Por sinal, esta sessão não é para fazer parte da análise objetiva e não tem influência na decisão da equipe de moderação. Mas considerando como o Twitter de Dream reagiu quando a notícia surgiu, combinado com o fato de Dream ter focado bastante neste ponto, achamos que seria pior não abordá-lo. Dream declarou publicamente que odeia speedruns da versão 1.16, considerando a enorme quantidade de sorte envolvida. No passado, ele ficou frustrado com o quanto a sorte se tornou um padrão para os recordes mundiais, contestando abertamente a validade do recorde mundial de Corbanos, que foi verificado como o primeiro tempo abaixo de 15 minutos. Antes de voltar a fazer speedruns ao vivo, Dream afirmou que pararia de jogar 1.16 e se concentraria em 1.15 se voltasse. E honestamente, eu concordo com ele. O RNG é bastante absurdo para essas categorias, mas tenha em mente esse sentimento anti-RNG enquanto olhamos o precedente em outros jogos. Cal Jobsten é um documentarista de speedrunning, e ele tem muita experiência cobrindo speedruns ilegítimos e seus responsáveis. Aqui está um trecho de um vídeo de Cal que eu achei que resume muito bem o contexto histórico. Pode parecer contraintuitivo, mas você ficaria surpreso com a frequência com que alguns dos melhores jogadores inevitavelmente tentam falsificar suas corridas. Você pode pensar que ter o talento para alcançar um recorde mundial tornaria alguém menos suscetível a trapacear, mas muitas vezes isso funciona contra eles. Ter talento tende a fazer as pessoas se sentirem mais merecedoras, e quando o jogo que jogam não lhes dá a sorte que precisam, elas ficam cada vez mais frustradas. Além disso, ter talento e um conhecimento profundo de um jogo faz de você um trapaceiro melhor. O fato de que jogadores melhores se tornam trapaceiros melhores significa que argumentos como "ele é um jogador tão bom, não tem motivo para trapacear" são fundamentalmente falhos. Quando Billy Mitchell e Todd Rogers foram expostos como fraudes, este foi um dos argumentos mais comuns que seus defensores tentaram usar. Na verdade, ter um melhor entendimento de um jogo torna você mais propenso a trapacear. É por isso que, no nível mais alto, os padrões de prova são tão importantes. Eu sei que a ideia de Dream trapaceando pode ser perturbadora para muitos de seus fãs. Quero dizer, eu gosto dele também. Pelo menos talvez isso apresente um motivo plausível. Mesmo que Dream não estivesse em busca de nenhum resultado de classificação, obter um bom RNG é muito mais divertido e interessante de assistir. Você não pode realmente culpar o cara por querer uma experiência casual mais agradável. O único problema é se ele estava passando isso como uma speedrun oficialmente legítima. Novamente, nossa decisão coletiva como moderadores é baseada apenas na matemática objetiva, não nas teorias ou sentimentos em torno disso. Mas por todas as métricas que tentamos, parece que as chances de Dream são simplesmente inexplicáveis. Para encerrar, quero abordar um ponto importante levantado por Dream. Como o Dream gosta de destacar, só porque as chances de sua sorte ocorrer estão na casa dos trilhões, isso não significa que essa é a mesma probabilidade de ele estar trapaceando. Estou dizendo que, com a probabilidade consideravelmente sortuda de 92% de Illumina, isso não significa que havia 92% de chance de ele trapacear. Mas o que Dream não percebe é que as probabilidades para o evento e para trapacear ainda estão correlacionadas. Se você realiza um evento infinitesimalmente improvável, então pode estar extremamente confiante de que algo deu errado para permitir que isso acontecesse. Só porque algo é possível, não significa que seja viável. Aqui, os números são tão grandes que superam qualquer opinião subjetiva concebível. Tenho certeza de que muitos fãs do Dream por aí naturalmente defenderão Dream apesar das evidências. Afinal, quanto mais você acredita que Dream não trapacearia, menos essas evidências deveriam te convencer. Mas você teria que estar quase impossivelmente certo de que Dream não trapacearia para que isso não fosse uma evidência convincente. Mesmo dando a Dream o benefício da dúvida tanto quanto possível, como moderadores, não há outra opção real se não considerar essas tentativas como ilegítimas.